Medicina germânica, ela decodifica sintomas físicos trazendo a causa emocional. Decodifica sintomas físicos? Probabilidades. Probabilidade não tem nada 100% exato, mas são possíveis probabilidades associadas, por exemplo, bruxismo. Uhum. Eu tive bruxismo por muito tempo, até tive que fazer um tratamento odontológico. O bruxismo ele é muito associado a raiva, a medo, a uma situação de tensão, né? Então, na minha infância, eu sofri bullying. E eu tinha uma coisa muito forte com aquele cara que fez bullying comigo. Que ele me machucava na escola, judiava de mim, etc. Então tinha muita raiva guardada dentro de mim. Uhum. Então o bruxismo é um sintoma físico, tem uma causa emocional. Dor de cabeça é uma situação muito impactante associada a medo. Dor de cabeça na frente, um medo frontal. Como é que tem sido a tua vida? Será que você está vivenciando algum medo? Medo de escassez, um problema financeiro? Um medo dentro de um relacionamento? Um medo na família, o pai está doente, está com medo que ele morra? Então, pessoas que têm dores de cabeça sequentes, assim, têm uma tendência muito grande a vivenciar situações de medo. Lembra que não é aquele medo, meu Deus, que medo. Não, uma situação pontual que está te gerando um desconforto com uma certa frequência. Uhum. Isso que a medicina germânica acaba trazendo, né? Entendi. Ela vê tem uma dor em algum lugar e ela pensa num fator psicológico que pode não só dores, mas problemas mais graves, como, por exemplo, um câncer, uma gastrite... Né, situações mais extremas também. Essa vertente ela suporta a tese de que alguns cânceres podem ser causados por uma mente emocional, uma mente negativa, que fica pensando coisa muito ruim. É muito amplo, né? Mas, por exemplo, lembrando que a nossa mente levou bilhões de anos para ser o que ela é hoje, não faz sentido pensarmos que do nada a nossa mente começa a ligar o sistema de autodestruição e eu tenho um câncer. Uhum. A nossa mente está o tempo inteiro buscando se adaptar. Existem linhas de estudo que dizem que a gente faz câncer todos os dias e a nossa mente está o tempo inteiro brigando contra aquilo. Por exemplo, uma situação associada, o Dr. Hammer, que foi o cara que criou a medicina germânica, que foi um alemão, né? Ele era um médico e ele passou por uma situação muito interessante, né? Porque o Dr. Hammer, por exemplo, o filho dele foi assassinado, se eu não me engano. Se eu estiver dizendo alguma besteira, alguém me corrige depois, mas se eu não me engano, o filho dele foi assassinado, não me lembro. E a partir desse momento, um tempo depois, o Dr. Hammer ele teve um câncer de testículo. O que foi aquilo para ele? Meu filho, né? É como se fosse parte de mim, meu filho morreu, né? O que o testículo tem a ver com isso? O que o testículo do homem faz? Gera vida, né? Reproduz um outro filho. Então imagine que o seu testículo fosse uma maquininha que precisasse produzir mais coisas com a intenção de criar um novo filho, de gerar uma nova vida. Então, só que aquela minha maquininha está muito pequena, eu preciso aumentar. Então a minha mente entende, manda célula para ela. Manda célula. Manda célula. Um outro fato muito interessante que eu vejo muita gente hoje com problema é na tireoide. Uhum. Cara, você nunca viu tanta gente com problema na tireoide como tem hoje. Muita gente. Ou com hipo, ou com hiper, ou com câncer na tireoide. A tireoide é uma glândula que produz o hormônio da ação. Então imagina que você está numa correria louca. Esses tempos atrás eu atendi um médico que ele teve câncer, né, ou uma probabilidade, e na dúvida ele acabou tirando a tireoide. Ele não chegou a ter um diagnóstico de câncer, mas disseram que era interessante ele tirar e ele tirou. Ele era médico e etc. O que aconteceu? A tireoide é uma glândula do hormônio da ação, né? E o que acontece? Ele estava numa corrida muito louca. Assim. Ele estava fazendo faculdade, aí ele estava fazendo... O que vem depois da faculdade, que eu esqueci o nome, os 2 anos. Pós? Ou mestrado? Não era. A especialização que ele estava fazendo. Então ele estava numa correria muito louca e fazendo plantão. Cara, ele não estava dando conta da quantidade de coisas que ele precisava fazer. Uhum. Imagine a tireoide sendo uma maquininha que produz em unidades X coisinhas, que faz com que eu faça as coisas do meu dia a dia. Por exemplo, 10 unidades de alguma coisa. Tá? É só um exemplo, tá? Uma analogia. Imagine que a minha vida está muito corrida, eu não estou dando conta de fazer tudo o que eu preciso. 24 horas é pouco para mim. Eu durmo pouco, eu trabalho o dia inteiro, estou numa loucura. O que a minha mente percebe? Bruno, você precisa de mais. Aquele hormônio que você está produzindo é pouco. Você precisa de mais hormônio da ação. Então, o meu cérebro, minha mente entende aquilo e fala, aí galera, é o seguinte, vamos aumentar essa maquininha aí porque ela não está dando conta. Então, ela manda, a mente manda o corpo aumentar a quantidade de células
daquela glândula, fazendo com que ela aumente o seu tamanho para, dentro de padrões de uma mente emocional que não pensa, aumentar a sua capacidade de produzir o hormônio da ação. O que acontece quando eu estou mandando célula para aquele lugar? Célula, 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 câncer. Caralho. Então, dentro desta linha de estudo, tudo é uma adaptação. A gente não fica doente à toa. Essa visão, ela começou a ser mais aceita recentemente? A medicina germânica ela é bem antiga já, né? Mas hoje tem muitas pessoas falando sobre. Porque a visão que eu tinha é que não era uma coisa aceita, era uma coisa meio, isso é meio bobagem. Não... Ainda tem pessoas que vão dizer que é místico, que é esotérico, que é isso, que é aquilo. Cara, mas todas as pessoas que hoje eu atendo, tanto que é uma das coisas que eu mais respondo em caixinhas do Instagram, né? Eu mando lá sintoma ou comportamento. Né? Aí as pessoas mandam, cara. E é muito interessante. Bruno, eu tenho uma dor de cabeça. Eu tenho um problema no joelho. Eu tenho uma dor na lombar com muita frequência. Eu tenho um caso interessante para falar sobre isso. Eu estou dizendo um fato para essa pessoa, e você tem isso por conta disso? De forma alguma. A minha intenção ali dentro do Instagram é dar consciência para que essas pessoas busquem possibilidades de hoje terem um problema. Eu quero consciência para elas. Eu não vou dar cura de nada. Não existe isso, tá? Então, quando a pessoa fala assim para mim, Bruno, eu tenho uma dor na minha lombar insuportável, eu já fiz vários exames, eu não tenho diagnóstico de nada. Aí eu pergunto para essa pessoa, você tem vivido alguma situação de submissão? Alguma situação que hoje está te gerando muito desconforto? É uma situação contraditória, contra a sua vontade? Você quer que seja de uma forma, acontece de uma outra forma? Você está passando, por exemplo, uma situação de um assédio, de um abuso dentro do seu trabalho? O seu chefe, ele é grosso, ele é estúpido com você? Você está ali e você tem que se sujeitar àquele tipo de situação, mas você não quer e aquilo te faz mal? Aí a pessoa, eu falo assim, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser no seu relacionamento, pode ser na tua família. Aí a pessoa, faz sentido. Eu tenho recebido muito feedback assim. Faz sentido. O Bruno está dizendo alguma coisa que é concreto, que é fato? Não. Mas dentro daquilo que eu entendo que funciona a medicina germânica, eu dou possibilidades para que essa pessoa pense, reflita e veja se faz sentido ou não para ela. E a pessoa, cara, na maioria das vezes sempre traz alguma coisa. Sempre traz. Vou te perguntar um que eu tô agora então. Joelho. Meu joelho inchou do nada, sem nenhum trauma, sem bater em nenhum lugar, nenhuma lesão, nada. Tá inchado até agora, eu vou fazer ressonância amanhã para ver o que é. É que o joelho, imagine assim, para que o joelho serve para dobrar, de uma certa forma para você se dobrar diante de uma situação, né? Aí você pode avaliar que situação que você está tendo que se dobrar e você não quer. Uma situação que pode ser familiar, relacionamento, profissional, dinheiro, é muito amplo. Mas uma situação que você está tendo que se dobrar diante dela e é ruim. Eu não quero, eu não gosto, não tá legal do jeito que tá. Faz sentido? Faz. Entendi. Caraca, que loucura.